Querido aluno, né, então hoje a gente inicia a aula 2, né, sobre o tema microbiologia aplicada à tecnologia de alimentos. Nessa aula a gente vai falar também sobre alteração de alimentos e fraude em alimentos. Então, na aula anterior a gente deu uma introduzida na disciplina, né, onde a gente falou basicamente dos objetivos da tecnologia de alimentos e da ciência de alimentos, onde fizemos um panorama geral do que se trata a questão da tecnologia de alimentos, beleza? Então, quando a gente fala de alteração de alimentos, né, os alimentos, eles, quando a gente os consome, né, eles são tecidos vivos, né, muitos deles, né, e assim, de certa forma, são sujeitos a algumas alterações, né, sejam elas físicas, sejam elas químicas, sejam elas bioquímicas, né. E o que a tecnologia de alimentos busca, né, é justamente retardar esse processo de alteração ou da realização dessas reações, né? Então, as reações de certa forma nunca vão parar de acontecer, né? Mas o que a gente tenta fazer aplicando a tecnologia de alimentos, né, é retardar ou suprimir um pouco essas reações, tá? E aí preservar a questão da qualidade dos alimentos e aumentando sua vida útil, como a gente falou dentro dos objetivos da tecnologia de alimentos, certo? E aí, o que é de fato alteração em alimento, né? Então são todas essas modificações que destroem total ou parcialmente essas características essenciais dos alimentos, né? Que podem comprometer sua qualidade nutricional, pode comprometer sua qualidade física, pode comprometer sua qualidade química, né, e a sua integridade, tá? Então, muitas das vezes, o que faz a gente consumir um determinado alimento, né? É entender que aquele alimento ele mantém aquelas características que a gente conhece, né? Então, por exemplo, o leite, né? O leite ter aroma característico de leite, né? Sabor característico do leite, né? Ter os constituintes básicos que o leite tem, né? Que o torna esse alimento tão nutritivo, né? Então, qualquer alteração que opere nessas características conhecidas por nós é que vai gerar ou que é definido a alteração em alimento, tá? No caso do leite. E aí, quando a gente pode falar também, né, que essas alterações elas operam sob as características essenciais, né, desse alimento, né, que podem ser aquelas características que a gente conhece chamadas de características sensoriais, né, de cor, sabor, aroma e textura, tá? E quais as principais causas dessas alterações em alimentos, né? Pode ser um crescimento e atividade de micro-organismos, né? Então eles são os principais causadores dessas alterações, né, que operam sobre os alimentos, né? Pode ser uma reação química, pode ser uma reação enzimática, pode ser uma alteração causada por um ser superior, como insetos e roedores, e pode ser também uma ação física ou mecânica, né? Que pode ser o frio, pode ser o calor, pode ser um processo que gere secagem ou desidratação, né? Então a gente pode ter aí várias causas que geram alteração em alimentos. E aí a gente vai falar um pouco sobre a influência do crescimento microbiano sobre essas alterações em alimentos, né? E daí os micro-organismos eles são a principal causa de alteração em alimentos, né? Por quê? Competem com os seres humanos ou com o homem pelo alimento, né? Porque eles têm um crescimento rápido, obtêm os nutrientes que por hora seriam também benéficos para a nossa espécie, né?
eles têm um rápido crescimento, né? Encontram-se em todos os tipos de ambiente, pode provocar, né, problemas sérios, né, para o homem, né, como aquela classe de doença que a gente chama de DTA, né, que é doença transmitida por alimentos, né, onde o crescimento microbiano ele pode gerar esse tipo de doença, né. E aí, daí, por a gente conhecer amplamente esses micro-organismos, né, a gente tem como controlar, tá? Então, só a gente falar um pouco sobre alguma dessas características, né, do crescimento microbiano, né? Ele é composto de quatro fases, né? Então, a inicial a fase de latência, né, que é aquela fase onde a célula ela busca condições favoráveis para o seu crescimento, né, favoráveis, né? Que podem ser o pH, pode ser a temperatura, pode ser o teor de umidade, né? Ou melhor dizendo, a atividade de água daquele alimento, né? Então daí, com esse ambiente propício para que esse micro-organismo cresça, né? Ele vai de certa forma, se adaptando àquele meio e às condições que ele se encontra. E aí, se ele encontra as condições adequadas para crescer, aí ele passa para a fase posterior, né? Que é a fase exponencial, onde existe uma fase de crescimento máximo, né? Ou como a gente pode dizer, logaritma, né? Onde o micro-organismo, né, encontrou as condições mais básicas para que ele possa crescer. Tem a fase estacionária, né, onde a quantidade desses micro-organismos ela se mantém constante. E a fase de destruição, que é quando eu tenho espoliação dos nutrientes presentes naquele meio e onde essas bactérias começam, de certa forma, por conta do seu crescimento, né, brigar pelo mesmo espaço, né? E aí onde começa a declinar o número dessa colônia, né? O número de indivíduos ou o número de células pertencentes a essa colônia microbiana. E aí, na verdade, o objetivo da tecnologia de alimentos, né, é prolongar essa fase de latência, né? Então, fazer com que os micro-organismos não cresçam, né? Então, e como é que faz para ele não crescer? Mexendo na sua fonte básica de crescimento, que é o pH, que pode ser a atmosfera gasosa, pode ser a temperatura, tá bom? Ou a presença de algum nutriente específico, tá? E como é que a gente pode fazer isso, né? Reduzindo o grau de contaminação inicial através de princípios higiênicos, né? Então, se eu tenho um inóculo com baixa carga microbiana, já é o primeiro passo, né? E aí o segundo passo é essas condições desfavoráveis para que eles não se desenvolvam, né? Que é a questão do pH, da taxa de oxigênio, temperatura, etc. E além de oferecer métodos de conservação, né? Que podem ser físicos, né? Que é através da questão do calor, da irradiação, né? Então, dentro das próximas aulas a gente vai ver um pouco mais sobre esses métodos de conservação e como é que eles se operam, tá? Daí esses fatores principais, né, intrínsecos ao alimento, né, que favorecem, né, o crescimento microbiano e de certa forma é um dos pontos chaves da tecnologia de alimentos, né, são essas propriedades, esses fatores principais aí que temos aí, as propriedades físicas dos alimentos, as químicas, né, a disponibilidade de oxigênio e a questão da temperatura, tá? E aí, como hoje a gente vai falar um pouco mais sobre os métodos de conservação
na verdade na próxima aula, né? Desculpa. A gente vai falar sobre os métodos de conservação a calor, né? A gente vai entrar um pouco mais falando dos micro-organismos, como é que eles são classificados de acordo com as suas faixas de temperatura, que são 3, né? Então temos aí os psicrófilos, temos os mesófilos, temos os termófilos, né? São essas 3 faixas de temperatura. E aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre esses micro-organismos e suas características, tá? Inicialmente temos os psicrófilos, né? Que são micro-organismos que se desenvolvem em temperaturas um pouco mais baixas, né? Então podemos dizer aí que são em temperaturas que chegam à temperatura de refrigeração, né? Onde eles têm um crescimento ótimo variando aí entre 10 e 15 graus, né? Então, se a gente observar bem, a temperatura de refrigeração, mas eles podem se desenvolver em temperaturas que podem chegar até zero, né? Então, eles são um problema aí, se a gente olhar bem a questão da temperatura de refrigeração, tá? E aí temos vários exemplos aí de micro-organismos com essa característica. O segundo grupo, né, é o grupo dos micro-organismos mesófilos, né, que são esses que desenvolvem temperatura média, né? E aí a temperatura ótima desses micro-organismos variam de 25 a 40 graus, mais ou menos, né? Mas eles também podem se desenvolver em temperaturas um pouco mais baixas, né? Que podem chegar aí até 5 graus também. Mas são poucos os micro-organismos que têm essa característica, né? Mas em geral, de 25 a 40 graus é uma faixa boa de multiplicação de micro-organismos com essa característica. E por último temos os micro-organismos termófilos, né? Que se desenvolvem em temperaturas que variam aí de 45 a 65 graus, né? Então, se a gente olhar, é uma temperatura de cocção, né? Então, durante a cocção a gente ainda tem esses micro-organismos aí presentes, né? E se multiplicando amplamente, né? E aí podem chegar inclusive até 90 graus, tá? Então, são bem perigosos se a gente olhar do ponto de vista que a gente entende que se eu coccionar um alimento, se eu elevar a temperatura, eu destruo boa parte deles, né? Então os termófilos têm uma boa possibilidade aí de se manterem ainda se multiplicando. Beleza? Tranquilo? Então a gente falou sobre a característica em relação à temperatura, certo? E por último, a gente vai falar sobre fraude em alimentos, né? Porque, como a gente bem viu no início da aula, a gente falou sobre alteração, né? Então, quando a gente cita a questão de fraude em alimentos, a gente está falando de alterações ocasionadas de forma intencional, muitas das vezes. E aí a grande intenção dessa fraude é essencialmente obter lucro ou vantagem sobre o consumidor ou sobre o indivíduo que está recebendo esse alimento ou está repassando ou comercializando esse alimento de uma forma geral. Beleza? E aí eles constituem como crimes, né, ao mercado local, né? E a gente vai falar sobre os 4 tipos de fraudes mais característicos que se operam em alimentos, beleza? Então são eles, né? Fraude por alteração, adulteração, falsificação e sofisticação, né? Então vamos falar de cada um deles devagarzinho, beleza? Então, fraude por alteração, né? Ela se produz, né, pela questão da negligência, né? Ou desleixo ou não
atendimento às normas estabelecidas, né? Que sejam elas leis, resoluções, né, portarias, né? Então eu conheço essas portarias e desobedeço o que é preconizado naquela dada legislação, né? Então, por exemplo, quando eu ofereço produtos vencidos, né? Eu sei que um alimento ele tem um tempo de prateleira específico e aí eu ofereço esse alimento para venda ou para comercialização após o vencimento. Eu sei, eu tenho ciência disso e mesmo assim estou oferecendo, né? Então essa é uma fraude por alteração. A segunda é uma fraude por adulteração, né? Que são modificações propositais, né, provocadas no alimento com a finalidade de obter maior lucro, né? Então isso acontece, por exemplo, muito com o leite, né? O leite ele passa por um processo de adulteração que é a aguagem, né? Que é a adição de água ao leite, né? Então se eu tenho, sei lá, 10 litros de leite, coloco 2 litros de água, eu vou ter aí para venda supostamente 12 litros, né? E aí eu vou vender essa água que eu reconstituí, né, como se fosse leite, né? Então eu vou ter mais lucro porque eu vou ter maior quantidade daquele produto que foi adicionado de água, beleza? Fraude por falsificação, né? É quando eu tenho uma indução direta ou indireta, né, da comercialização de um determinado produto, né, que seja ela da questão da qualidade, né, que pode ser do peso, que pode ser da apresentação, da aparência ou até mesmo da propaganda de um determinado produto, né. Então, exemplo, né, que eu coloquei ali, né, a polaca salgada vendida como bacalhau, né. A gente sabe que tem uma, uma qualidade bem inferior do peixe sendo vendido, né, como dito como bacalhau, né? Então aí é uma fraude por falsificação. E por último, a fraude por sofisticação, né? Que é quando eu aproveito embalagens, quando eu aproveito rótulos, quando eu aproveito, sei lá, garrafa, uma lata de um alimento que tem uma característica de repente superior, né? E aí, geralmente com alimentos de origem estrangeira, né? Onde eu tenho o aproveitamento desses rótulos, dessa embalagem para um produto que tem características inferiores, né? Ela também utiliza produtos muitas das vezes falsificados, né? Um exemplo disso, né, são rótulos de bebidas, né, que são reescritos ou reutilizados, né, onde dentro tem um produto inferior, né? Então eu aproveito aquela embalagem para vender um produto com características inferiores ao que eu tinha anteriormente, certo? Beleza, gente? Então por aqui a gente encerra a segunda aula. Então na próxima aula a gente vai entrar mais nos métodos de conservação, né? Espero que consigam estar acompanhando aí todas essas aulas e que a gente consiga chegar ao nosso objetivo final aí, beleza? Então um grande abraço.